Ao iniciarmos o estudo das fases do desenvolvimento psicossexual, é indispensável retomar a formulação freudiana, segundo a qual a personalidade se constitui a partir de fontes de tensão que exigem do aparelho psíquico um trabalho contínuo de elaboração. Essas fontes podem ser compreendidas, à luz da metapsicologia, como resultantes dos processos fisiológicos de crescimento, das frustrações externas impostas pela realidade e dos conflitos internos entre as instâncias psíquicas. Desde cedo, o sujeito é atravessado por exigências pulsionais que buscam satisfação e, ao mesmo tempo, por limites que impõem adiamentos, deslocamentos e recalques. Essa concepção encontra sua formulação decisiva em 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, onde Freud rompe com a ideia de que a sexualidade começa na puberdade e demonstra que ela está presente desde o nascimento, organizada inicialmente em torno de zonas erógenas e pulsões parciais. O desenvolvimento psicossexual não é um simples amadurecimento biológico, mas uma reorganização progressiva da libido, entendida como energia das pulsões sexuais. A libido, nesse sentido, não deve ser confundida com genitalidade. Trata-se de uma energia que investe o corpo e os objetos, organizando-se em torno de modalidades específicas de satisfação. Cada fase do desenvolvimento corresponde a uma forma predominante de organization libidinal, apoiada em determinada zona erógena e em uma fantasia básica que estrutura a relação com o objeto. A sexualidade, portanto, é ampliada para além do ato genital, abrangendo todas as formas de busca de prazer e todas as ligações afetivas que se estabelecem desde o início da vida. No estágio pré-edípico, que se estende aproximadamente do nascimento aos 4 anos, encontramos as fases oral, anal e fálica. Essas fases não são compartimentos estanques, mas momentos de predominância de determinadas organizações libidinais. Na fase oral, a satisfação está centrada na boca, inicialmente ligada à função de alimentação, mas rapidamente investida de significações que ultrapassam a necessidade biológica. A sucção, por exemplo, torna-se fonte de prazer independente da nutrição, revelando a autonomia relativa da pulsão sexual em relação às funções vitais. Na fase anal, a zona erógena desloca-se para a região anal e a relação com o objeto passa a ser marcada por questões de retenção, expulsão, controle e domínio. O conflito entre prazer e exigências externas torna-se mais evidente, pois a criança começa a enfrentar as primeiras imposições culturais, especialmente no processo de educação esfincteriana. Aqui já se observa a articulação entre pulsão e norma, entre satisfação e proibição, antecipando o campo dos conflitos edípicos. Na fase fálica, a organização libidinal concentra-se nos órgãos genitais infantis, mas não ainda sob o primado da genitalidade adulta. Freud destaca que, nesse momento, o que se estabelece é o primado do falo, não no sentido anatômico restrito, mas como significante central da diferença sexual e da ameaça de castração. Essa fase prepara o terreno para o complexo de Édipo, no qual a criança organiza seus investimentos amorosos em relação às figuras parentais e enfrenta a interdição do incesto. É nesse ponto que o desenvolvimento deixa de ser apenas biológico e assume plenamente sua dimensão dinâmica e estrutural. A resolução do complexo de Édipo implica renúncia, identificação e internalização das proibições parentais, constituindo o núcleo do supereu, como Freud desenvolverá mais tarde em O Ego e o Id. A personalidade, portanto, não se forma apenas por acréscimo de experiências, mas por reorganizações sucessivas da economia libidinal diante das exigências da realidade e das interdições simbólicas. A fase de latência, que sucede o período edípico, caracteriza-se por um relativo recuo das manifestações sexuais, em decorrência do recalque e da sublimação. As energias pulsionais são parcialmente desviadas para atividades socialmente valorizadas, como o aprendizado e a socialização. Contudo, a sexualidade não desaparece, ela se reorganiza sob formas menos visíveis. Com a puberdade, inaugura-se uma nova organização genital, na qual as pulsões parciais
tendem a se integrar sob o primado da genitalidade, orientando-se para a escolha de objeto externa. No entanto, essa integração nunca é completa nem definitiva. Restos das organizações anteriores permanecem ativos, influenciando fantasias, sintomas e modalidades de relação. Compreender as fases do desenvolvimento psicossexual significa reconhecer que a personalidade é resultado de um processo de organização progressiva da libido diante de tensões inevitáveis. Crescimento fisiológico, frustrações externas e conflitos internos não são obstáculos acidentais, mas condições estruturantes da subjetividade. O sujeito se constitui ao tentar reduzir tensões, ao negociar prazer e desprazer, ao lidar com a satisfação e a frustração. A sexualidade, na perspectiva psicanalítica, é o eixo dessa constituição. Todo vínculo de prazer é, em última instância, erótico, porque envolve investimento libidinal. Desde o nascimento até a sexualidade genital adulta, o que está em jogo é a forma como essa energia é organizada, desviada, reprimida ou sublimada. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual, ela se sustenta como uma experiência.